Oi, você estava acompanhando o nosso estudo das escolas místicas? Pois muito bem, hoje, no último vídeo dessa playlist, eu trago para vocês uma forma de criar a sua própria cabala. É isso mesmo, se você gostou tanto das escolas místicas que agora está interessado em criar uma só para você, fica aqui, que depois da vinheta nós vamos ver as regras necessárias para produzir a sua própria escola mística. Eu já volto, hein? Oi, seja bem-vinda ao canal Fessora Nerd. Eu sou Francinete Coutinho e hoje estamos aqui para mais um vídeo do quadro Que Mundo é Este? Um quadro onde eu falo a respeito de cenários de RPG de mesa, é isso mesmo. E hoje é um vídeo bastante especial, porque no vídeo de hoje nós estamos encerrando a playlist a respeito das escolas místicas do Arcano Arcanorum. Isso mesmo, as escolas místicas do Arcano Arcanorum, elas fazem parte do cenário de Trevas RPG, um cenário de terror sobrenatural do sistema Daimon, que foi escrito por Marcelo Deldébio e Nelson Butrio. Pensou que a gente não ia terminar, né? Pois se você pensou, estava enganado. E esse é o último vídeo das escolas místicas, mas não o último vídeo a respeito do sistema Trevas. Nos outros vídeos a gente continuará trazendo suplementos a respeito das criaturas, os seres sobrenaturais que você poderá utilizar na sua campanha de RPG. Muito bem. Nos nossos vídeos anteriores, se você acompanhou, não acompanhou, caiu aqui de paraquedas e nem sabe do que eu estou falando de roleplay games, jogo de interpretação de personagem, o nosso querido RPG. Ele é um jogo onde se mescla criação de história com interpretação, interação social. Então é um jogo assim muito dinâmico e divertido. E se você não conhece o RPG de mesa, eu tenho uma playlist, eu vou deixar aqui no card, chamada RPG para Iniciantes, onde eu falo mais a respeito do que é o RPG, do que você precisa saber para começar a jogar RPG. E aí depois que você assistir essa playlist, é só procurar um grupo de amigos perto da sua casa que joguem RPG de mesa, ou então você mesmo pode iniciar mestrando e criando um grupo para você. E se você não tem coragem de mestrar e nem tem um grupo de RPGista perto de onde você mora, não fique triste, porque você pode encontrar vários grupos na internet, no Facebook, no Discordia, tá? No próprio Instagram, onde você pode conhecer pessoas, tá? Que estarão dispostas a te dar uma chance de jogar com eles. Acredite, você vai gostar muito da experiência. O RPG é um jogo bastante legal que todo mundo deveria jogar pelo menos uma vez na vida. Só cuidado para não viciar, hein? Não ficar igual a gente. Pois bem, agora, se você não caiu aqui de paraquedas e você realmente adora RPG de mesa, gosta do sistema Trevas, estava acompanhando essa playlist comigo aqui desde o início, é para você mesmo esse vídeo, o meu presente de encerramento do estudo das escolas místicas. E nesse vídeo, né, como presente, eu vou ensinar vocês passo a passo como criar a sua própria cabala, sua própria escola mística. É isso aí. Tá achando que não é capaz? É super fácil, basta você seguir algumas regras básicas do sistema e usar a sua criatividade, a sua inspiração, tá certo? E assim, dessa forma, você vai conseguir criar. Agora, se você acha que já teve escolas demais e para que criar mais uma, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas se você é daquele tipo que não se contenta em seguir o que os outros já fez e quer estar sempre inovando e criando, fica aqui. Vamos falar então sobre o que é necessário para criar uma escola mística para o sistema de Trevas RPG. Mas lembrando que mesmo que você não jogue Trevas RPG, você pode utilizar todas as escolas místicas em qualquer campanha que você estiver narrando, em qualquer cenário de terror sobrenatural.
que você esteja utilizando. Você pode utilizar como inimigos, como aliados, tá? Então vale muito a pena escolher conhecer as escolas místicas e escolher aquelas que você vai utilizar na sua campanha, tá bom? E, é claro, por que não criar uma própria só para você utilizar, mesclando coisas de uma, com atributos de outra, com qualidades de uma terceira, usando a mitologia, usando a sua criatividade. Você pode sim criar uma escola mística muito legal para você jogar com os outros. Duvida? Então vem que eu vou te mostrar. Bom, pessoal, para a gente poder começar a criar uma cabala, né? A gente seria interessante ouvir, né, as dicas do próprio criador do sistema, né? Então, os próprios criadores, eles reservam uma parte lá no livro, né, no final, depois que eles apresentam todas as ordens místicas, eles deixam lá alguns parágrafos dando dicas de como você pode criar a sua própria cabala. Então veja que o próprio criador do sistema, ele incentiva você, narrador, você, jogador, a criar a sua própria cabala. E por que você deveria criar uma cabala? Bom, a ideia do RPG é estar em constante criatividade, constante, né, criação. Então você precisa estar inovando o tempo todo para que o hobby ele continue vivo, ele continue ativo, ele continue atraindo, né, o interesse das pessoas. É como se de uma hora para outra você começasse a ler sempre o mesmo livro. Por mais que você goste do livro, depois de 1 mês ou 2, você já vai estar que não aguenta mais. Ou então, se você fosse obrigado a assistir a vida inteira a mesma série, por mais que você goste da série, por mais diferente e inovadora que ela seja, um momento cansa. O RPG também é do mesmo jeito. Se você vive o tempo todo jogando o mesmo sistema, o mesmo cenário, e não muda nada, e não inova nada, você vai acabar pegando um abuso, né? Enjoando daquele sistema. Então, todo sistema ele incentiva o jogador a estar criando, a estar produzindo para o cenário, porque assim aquele cenário vai estar sempre ativo e a pessoa não vai perder, né, o interesse por ele. Então, você pode criar, né, segundo a própria sugestão do livro, você pode criar uma cabala inteira, ou você pode criar um círculo interno, um círculo secreto dentro de uma das ordens que eu apresentei para vocês. Vocês devem lembrar, e se esse é o seu primeiro vídeo, eu vou deixar no card a playlist, tá? Para que você vá ver lá as outras ordens que eu apresentei. A Golden Dawn, a Mandarim, a Ordem da Rosa e da Cruz, a Sociedade Thule, Wicca, Bardos, quer dizer, então foram muitas, né? Bastante ordens que você pode, né, utilizar como inspiração. Em vez de você criar uma ordem nova, você pode criar um círculo secreto. A maioria dessas ordens, se você lembra que eu apresentei, elas têm um círculo mais alto que ninguém sabe o que acontece lá dentro, ninguém sabe quem faz parte. Então, você pode utilizar isso aí, tá? Para criar. Ou você pode realmente criar uma ordem, né, do nada, que não tenha ligação com nenhuma das outras ordens anteriores. Essas ordens, elas têm que ter algumas informações que são essenciais, como, por exemplo, o tamanho da ordem. É uma ordem pequena, né, uma ordem quase não notada, ou é uma ordem muito grande, muito influente dentro da Fraternidade Branca? Quando ela foi fundada? Quais os motivos da fundação? Quem faz parte dessa ordem? Né? De onde eles extraem a magia? Os conhecimentos deles vêm de onde? Então, esse tipo de informação é essencial que esteja na criação. Quem foram os fundadores, né? Eles têm algum tipo de aliança, eles têm algum tipo de inimizade dentro da cabala, né? Com quais outras sociedades da cabala eles mantêm relações, tá bom? Então isso também vai tornar a sua história bastante rica, né? A sua escola bastante rica. Outra coisa interessante é você pensar nos graus, né? Você começa com que nível? Você sobe quantos graus? 1 grau, 2 graus, 3 graus? Quais os nomes que a pessoa recebe quando segue esses graus? Aprendiz,
né, aluno iluminado, então criar os graus, criar os ritos, né, aquilo que cada pessoa precisa fazer para poder galgar, pensar em como eles se vestem, pensar em como eles se comportam, o que as outras pessoas no mundo sabem sobre eles, acham deles, né, no que eles acreditam, o que eles defendem. Então tudo isso você precisa ter em mente antes de começar a criar a sua cabala. Determine qual cidade ela nasceu, ela surgiu e quais as relações que ela tem dentro daquela cidade e voilá, tá? Você tem uma cabala aí montada. E não entendeu? Pois é. Então, o livro ele é bastante sucinto, né? Ele não explica em detalhes, tá? Por isso, nós vamos aqui esmiuçar isso, né, que os nossos dois autores quiseram dizer, essas sugestões que eles quiseram dar, comparando com tudo aquilo que a gente viu nos vídeos anteriores. Então vamos lá. Bom, pessoal, a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: a minha ordem cabalística, ela é uma ordem onde eu vou ter apenas humanos, magos, né? Ou eu vou querer mexer também com criaturas sobrenaturais? Sim, porque é possível. Você pode mexer com anjos, demônios, vampiros, com os próprios demônios de arcano, né? Os seres lá do plano inferior, tá? Se esse é o seu primeiro vídeo, não sabe do que eu tô falando, playlist no card sobre a história do sistema Trevas RPG para você assistir, e aí você vai conseguir entender do que eu tô falando. Para os que estão me entendendo, então você precisa ter ideia do que é que você quer fazer. Uma sugestão que eu dou para vocês é a mitologia, tá? Então procure pesquisar mitos, procure ler ou assistir mesmo no YouTube vídeos que falem sobre mitos, porque como o sistema Trevas RPG ele é um sistema que tende para o real, ele é um sistema onde ele pega coisas da realidade e ele deturpa, né, para poder deixar mais jogável, né, mais surreal, mais divertido. Então, dá uma olhadinha nas enormes, belas, maravilhosas mitologias que nós temos, pode ser uma fonte muito interessante para a criação da sua cabala. Eu vou falando aqui e vou montando passo a passo a minha cabala junto com vocês. Então, eu pensei em falar a respeito de uma ordem cabalística, tá? Que ela iria ter um culto de adoração à lua, tá certo? Então, eles seriam seres que extrairiam o seu poder da natureza, né? Mais precisamente dos movimentos aleatórios da lua, das fases da lua, né? E eu quis inclusive mesclar com a mitologia do lobisomem, tá? Não sei se vocês sabem, mas o lobisomem ele tem inúmeras mitologias diferentes ao redor do mundo. Em algumas partes do mundo ele é chamado de werewolf, em outras partes do mundo, né, como aqui no Brasil é o lobisomem, tá? Então existe lupinos, então, né, metamorfo, então existe vários aspectos de lobisomens mitológicos. Então vou pegar aqui aqueles lobisomens mais tradicionais que se transformam na lua cheia, tá certo? Então a gente tem aqui uma ordem cabalística que ela sabe utilizar o poder da lua para, inclusive, mudar a sua forma, né? Se transformar em outros tipos de seres e não só lobos, tá, gente? Não precisa necessariamente serem apenas lobos, tá? Então, meu primeiro passo aqui é dar um nome para minha ordem, né? Porque ela precisa ser conhecida. Até eu mesma, ao falar dela, preciso saber como chamá-la. Então, já que eu tô pensando em trabalhar com essa mitologia da lua, do poder extraído da natureza, poder extraído do movimento gravitacional da lua, das fases da lua, eu vou chamar a minha ordem de ordem cabalística da lua cheia, tá? E eu vou utilizar como um símbolo uma lua cheia, porque, né, é bem óbvio, uma lua cheia com uma garra, tá? Tipo como se fosse a garra de um lobo cravada na lua, né? E aí o sangue escorrendo e tudo, para ficar assim um símbolo assim bem assustador e ao mesmo tempo assim bem, né, nítido para quem vê o brasão e tudo, já ter uma ideia do que esperar, né? Pesquisando, né? Porque você precisa pesquisar, tá, gente? Ou você pesquisa ou você não vai utilizar a mitologia, você cria tudo da sua mente, também é uma possibilidade, tá?
que como eu optei por seguir o estilo do Trevas RPG, que é essa pegada histórica, filosófica e mitológica, tá? Eu tive que dar uma pesquisadinha. Então, pesquisando os mitos mais antigos sobre os lobisomens, eu percebi, né, que eles iniciam ali na Grécia, por volta de 235 a.C. Então, essa vai ser a data da minha fundação. O que foi que aconteceu lá, né, de acordo com a mitologia? Isso diz que Zeus e a sua esposa Hera, né, os dois maiores deuses do Olimpo grego, eles gostavam de se fantasiar de humanos e visitar, né, os reinos humanos para ver o que estava acontecendo. E eles tinham ficado sabendo a respeito de um rei chamado Licaô, que esse rei tinha hábitos de matar seres humanos, né, para se alimentar. Ele era canibal. Então os deuses, eles vão disfarçados visitar a casa de Licaô. Quando chegam lá, eles são muito bem recebidos, de acordo com o hábito grego, né, da hospitalidade. Só que durante o banquete, né, que eles oferecem ao casal de deuses, que eles nem sabiam que eram os deuses, é servido, né, um prato bastante especial, e quando os deuses olham, observam, eles percebem que é um humano, né, que foi morto, cozido e está sendo servido ali na mesa. Então Zeus, ele fica extremamente irritado, até porque algumas lendas dizem, e aqui há uma dualidade, né? São muitas versões dessa mesma lenda, mas algumas lendas dizem que Licaô sabia que se tratava de Zeus e que por isso ele mandou cozinhar um dos filhos de Zeus com uma das ninfas. Já outra versão diz que não, que era um humano qualquer. O fato é que Zeus ficou tão irritado, mas tão irritado, que transformou Licaô e os seus 40 filhos em lobos, né? Transformou eles em lobos, para que eles passassem o resto da vida como animais, que é o que, na opinião do Deus, eles eram, né? Então, daí vem o início da lenda do lobisomem, porque, segundo dizem, alguns desses filhos, né, do Licaô, inclusive o mais velho, que se chamava Vricol, ele era filho de Licaô com ninfas, né, quer dizer, com seres sobrenaturais, então tinha imortalidade. Então Vricol e os seus outros irmãos, que eram imortais, acabaram se tornando nos primeiros lobisomens, tá? Então por isso a data da fundação da minha escola cabalística é o ano 235 AC, onde, segundo a lenda, Zeus transformou Vricol, né, e os outros irmãos dele em lobos. E após aí, né, a primeira lua cheia, Vricol acabou, né, se tornando novamente, voltando para a forma humana, mas a maldição impedia, então ele acabou se tornando um lobisomem. Lembrando que o lobisomem aqui, realmente ele é um híbrido, tá? Realmente ele é um híbrido, ele é humanoide, é um lobo humanoide gigante, não é aquele lobisomem bonitinho das séries românticas, que o cara ora é 100% humano, outra hora é 100% lobo. Não, aquele é realmente aquele híbrido assustador, né? Com um poder imenso, mas com uma aparência assim repugnante. Então seria basicamente aí a data da fundação, onde eu me inspirei na mitologia. E já que eu estou me inspirando no início dessa mitologia grega, eu vou colocar como base o que é a base. A base é o local onde a escola mística iniciou, onde ela começou a atuar. Todos os outros vídeos a gente tinha um nome da escola, a gente tinha o ano de fundação e a gente tinha a base, né? No nosso caso aqui, da Escola da Lua Cheia, a Escola Ordem Cabalística da Lua Cheia, eu escolho como base a cidade de Atenas, capital da Grécia, né? Onde dizem que a lenda se passou. E também as cidades de Berlim, na Alemanha, porque há em Berlim um grande folclore voltado para a mitologia dos lobisomens. E, é claro, Manaus aqui, né, no Brasil, por conta da lenda do lobisomem, do nosso lobisomem, né, aqui brasileiro, tá certo? Então essas três cidades são os locais onde há até hoje uma maior influência da ordem cabalística da lua cheia, tá bom? Então veja, pessoal, você tem que procurar
fatos mitológicos, você tem que procurar uma data histórica para dar uma credibilidade para a sua cabala, e você tem que procurar locais que bata com tudo isso. Perceba que tem que haver um alinhamento. Você não pode utilizar, por exemplo, a data da Grécia e colocar a tua base de atuação na Geórgia, nos Estados Unidos. Não, você tem que fazer com que as coisas encaixem como uma engrenagem, tá? É claro que se você for criar uma cabala com uma mitologia própria, 100% sua, né, que não vai usar mitologia histórica nenhuma, você vai ter uma certa liberdade, mas mesmo assim você tem que ter essa preocupação com encaixar, com colocar essa engrenagem todinha bonitinha no lugar, tá bom? Quarto ponto é os locais de atuação na atualidade. A base foram as cidades onde essa ordem, elas foram mais importantes ao longo da história da humanidade. A atuação é o local onde elas ainda estão em vigor hoje na atualidade. Então, no nosso caso, no caso da ordem cabalística da lua cheia, ela ainda está atuando na Grécia, né, na Europa e na América do Sul, tá? Então, ela é uma ordem ativa na atualidade e que ela ainda concentra, né, o seu poderio nessas regiões que eu acabei de falar. Personalidades. As personalidades, gente, nosso quinto passo, são pessoas ilustres que fizeram parte da tua ordem ao longo da história. Então, veja, quando a gente viu a sociedade Thule, a gente citou como exemplo Hitler. Quando a gente falou da Ordem da Rosa e da Cruz, né, a gente falou a respeito Christian Rosenkreuz, que foi o criador da própria ordem. Quando a gente falou, né, a respeito da ordem do Graal, né, a gente falou no Rei Arthur, a gente falou em Merlin, pessoas históricas, mas não pode ser qualquer pessoa, gente. Essas pessoas, elas têm que ter uma ligação com a mitologia que você está defendendo, elas têm que ter uma ligação com os fatos reais ou imaginários ou mitológicos que você está utilizando para embasar a sua ordem. Então, deixa eu ver. No caso da minha ordem, que eu estou criando aqui com vocês, né, a ordem da lua cheia, eu vou usar o próprio Lical, né, que foi o primeiro, o rei que foi transformado em lobisomem. Eu posso utilizar o próprio Vrikol, que era o filho dele, né? Eu pesquisei tudo e vi que lá pela cultura nórdica, quem representa, né, o primeiro lobisomem é Fenrir, que inclusive é uma divindade, então vou colocar o Fenrir também como sendo uma personalidade da ordem cabalística da lua cheia. O Amarok, né, que ele aí já vem da mitologia hindi, e o Peter Stamp, que ele é um personagem mais novo, né, ele é ali por volta da Idade Média, tá? Ele era um lorde extremamente poderoso, que acreditam-se que nas noites de lua cheia ele se transformava em lobisomem e atacava as regiões ali da Alemanha onde ele vivia, tá? Então vou colocar também como personalidade da minha cabala o Peter Stamp. Então vejam, pessoal, que eu tenho que ter esse cuidado de que as pessoas que eu vou colocar como personalidade tenham existido e tenham a ver com a mitologia que eu estou defendendo. Se você está criando uma mitologia própria, aí é claro, você não precisa ter essa preocupação, mas você precisa ter a preocupação de criar os personagens, criar uma pequena historiazinha para cada uma dessas personalidades que você vai utilizar como exemplo. Por quê? Porque se o teu jogador perguntar: ei, quem foi essa tal dessa Condessa Erdeblash? Você vai ter que dizer quem foi a tal da Condessa lá, o que ela fazia, por que ela é uma personalidade tão importante a ponto de ser citada, né, como exemplo na tua ordem cabalística. Então, às vezes, criar do zero pode ser bem mais trabalhoso, bem mais difícil do que você se apoiar na história, na mitologia. O problema de se apoiar na história, na mitologia, é que você vai ter que dar uma estudada antes, né? Mas hoje em dia, né, gente, com o advento do YouTube aí, basta você colocar lá mitos
dos anões, mitos sobre vampiros, e aí você consegue várias informações legais para você montar a sua cabala, tá bom? Continuando aqui, né, então a gente vai falar agora o nosso sexto passo. Esse sexto passo, gente, é muito importante, tá? Esse sexto passo é o seguinte, você vai criar um background, tá? E no caso, o que seria o background? Background é a história de toda a tua ordem, né? Como ela surgiu e aí como ela se espalhou, que sofrimentos ela passou, o que aconteceu com ela, né? No caso aqui da ordem da lua cheia, né? Então ela iniciou quando Zeus transformou Licaô e os seus filhos em lobo, né? Então, entre eles havia o Vricol, que era um lobo imortal, né? E aí ele dá origem aos primeiros lobisomens. E, inclusive, o Vricol, gente, ele é também o patriarca dos Vricolacas, né? Ele também deu origem aos primeiros vampiros Vricolacas. Então, sempre houve uma aliança entre a Ordem da Lua Cheia e os vampiros Vricolacas. Olha aí como eu já fiz uma ponte, tá? Entre a minha ordem e a mitologia. Tô criando back aqui junto com vocês. Então, os filhos de Licaô, eles se espalharam pela Europa, fugindo da perseguição dos deuses gregos, né? Vários deles eram imortais, acabaram se tornando lobisomem. Então, toda vida que a lua cheia, né, saía no céu, eles acabavam se tornando lobisomens e às vezes eles feriam e acabavam transformando outras pessoas em lobisomens também. E assim eles foram criando as suas alcateias, né, pelo meio do mundo. Eles fugiram para a Alemanha, né, para as florestas alemãs, né, aproveitando lá, né, o fato de que os vikings, né, acabaram chegando e interligando, né, os mundos, a Europa com o resto do mundo. E apesar deles fugirem, né, viverem escondidos por causa dessa questão da lua, né, eles eram, em sua essência, príncipes, filhos de reis, então eles eram pessoas bastante estudadas, né? E eles tinham conhecimento a respeito da cabala, da árvore da vida, né? E eles passaram então a dedicar a sua existência a estudar, né, a cabala para poder retirar poder da magia e poder assim, né, sobreviver apesar da sua terrível maldição, né, que era a questão da lua. E outras pessoas também que não eram lobisomens acabaram também se unindo, né, a ordem da lua cheia por questão de parentesco, né? Eram filhos ou eram marido, mulher, amigo, né? Pessoas conhecidas da mesma cidade, do mesmo local, né? Às vezes o lobisomem ele era um senhor feudal, então todas as pessoas no feudo onde ele vivia acabavam se dedicando a estudar, né, a magia da lua. E assim eles foram até que houve as grandes navegações, eles acabaram chegando até a América do Sul. E ao chegar no Brasil, né, eles procuraram se afastar dos colonizadores portugueses, então eles procuraram penetrar mais no interior e chegar até a floresta amazônica, onde eles acabaram tornando a floresta amazônica, principalmente ali nas proximidades da capital da Amazonas, Manaus, né, em uma das suas bases, uma das suas sedes, né. Eles sempre foram uma ordem bastante reclusa, porque eles temem muito a perseguição dos anjos da Cidade de Prata, que acabaram batizando eles de demônio, né, os anjos da Cidade de Prata perseguiam os lobisomens, dizendo que eles eram demônios, eram feras terríveis e que, portanto, eles tinham que serem eliminados, né? Eles passaram a fugir, se escondendo, né, da igreja. Eles também não se davam muito bem com uma outra casta de seres sobrenaturais, que eram os vampiros, né? Então, os lobisomens vampiros, eles tinham, assim, uma inimizade, porque enquanto o lobisomem, ele retirava o seu poder, a sua magia, né? A sociedade da ordem da lua cheia tirava a sua magia da natureza, dos fenômenos naturais, né? Os vampiros, eles são meio que uma abominação natural, né? Eles são seres que enganaram a morte, que, portanto, não são bem vistos, né, pelos deuses, pelos seres a quem a ordem da lua cheia servia, tá? Então você vê aí que eu crio toda uma história. Atualmente, né,
Ainda existem representantes da ordem, mas cada vez mais reclusos nas florestas, né? Os que ficam dentro da cidade, escondidos, né? Porque ainda hoje eles passam por muita perseguição por conta do fato de que quando a lua, né, sai no céu em forma cheia, eles acabam se tornando lobisomens e, portanto, seres, né, difíceis de serem controlados, violentos, agressivos, né? Características, né? E na forma humana, eles costumam viver, como eu falei, né, mais ocultos, né, em pequenos vilarejos. Eles costumam se vestir como pessoas normais, se portarem como pessoas normais, se esconder na multidão é muito importante para eles. Mas quando eles fazem os seus rituais, né, eles costumam se vestir de azul, tá certo? Costumam se vestir de azul e costumam utilizar roupas naquele estilo grego, né, mantos gregos, só que na tonalidade azul. Eles acreditam que o azul, tá? Isso aqui eu tô criando, viu, gente? Tá saindo aqui agora da minha cabeça. Eles acreditam que o azul é a cor preferida da lua cheia, né? E no peito deles eles colocam uma lua, né, em forma cor vermelho, sangue, né, no peito, para indicar, né, a transformação deles. E aí, gente, somente aqueles que são tocados pelo dom, né, assim que eles chamam, os lobisomens, que podem fazer os rituais, né? Então, se a pessoa ela conhece o círculo, conhece a organização e ela quer ser membro da ordem da lua cheia, ela tem que passar por 3 graus, tá? O primeiro grau, eles têm 3 níveis. Eles começam como acólitos da lua, depois se tornam aprendiz da luz e depois iniciados da lua, tá bom? Nesse período eles vão aprender tudo a respeito da magia, como utilizar a natureza, principalmente as fases da lua, para intensificar os seus rituais, né? E aí, quando eles estão prontos, eles passam para o segundo nível, que também é 3 níveis, né? Dentro do segundo círculo, você tem o mestre da lua, o mestre dos lobos e o mestre da alcateia. Somente no terceiro círculo, que é o último círculo, tá? Você tem o círculo do sacerdote da lua. Para poder se tornar por um sacerdote da lua, você tem que ir para um ritual que acontece na lua cheia, tá? E durante esse ritual você tem que ser mordido e você tem que ser transformado pelo seu mestre, no seu, né, sacerdote anterior, em um lobisomem. E aí, nesse caso, você passa sim a fazer parte do círculo interno, né, onde ficam todos os sacerdotes da lua, que são gerenciados por um mais velho, que é chamado de sumo sacerdote lunar. Então, isso aí seria as ordens, né, que você iria utilizar caso decidisse jogar com essa cabala que eu estou criando aqui. Relações dentro do Arcanorum. Olha, a sociedade da Ordem da Lua, ela não é muito bem vista nem mesmo dentro do Arcanorum, por conta dessa questão, né, da transformação, né? Mas algumas ordens lá dentro, como por exemplo, a Ordem do Santo Graal, né, a Ordem dos Wicca, dos Bardos, tem uma grande afinidade com a minha ordem, a Ordem da Lua Cheia, porque também se utilizam de magia elemental, também se utilizam de magia da natureza, também utilizam transformações místicas, né, para poder adquirir poder. Então, eles têm essa grande vantagem. Mas com algumas outras ordens, como, por exemplo, a Sociedade Thuler, que vê eles como, né, aberrações, eles não se dão bem. Eles não se dão bem, né, com a Ordem da Rosa e da Cruz. E com algumas outras ordens lá dentro, que veem eles como aberrações que deveriam, na verdade, serem realmente extintas. Então, veja, gente, criei aqui os 9 tópicos. Eu tenho uma cabala pronta. Já dá para jogar com essa cabala, tá? Então veja que não é tão difícil. Você pode pegar um tema qualquer. Ah, eu quero criar a Ordem das Feiticeiras do Rio Azul. Ah, eu quero criar a Ordem das Fadas Negras. Ah, eu quero criar a Ordem dos Anões, né, de Nibelugo. Então, quer dizer,
você pode criar a ordem mística que você quiser, desde que você siga esses 9 pontos aqui que eu passei para você, e você vá criando aí a sua cabala, né, com calma, com bastante pesquisa e tudo, fazer uma coisa bonita, bem feita, para você jogar com seus jogadores. Você pode, inclusive, criar tudo do nada, não tem problema nenhum. E agora, o kit. Porque para jogar mesmo, né, você vai precisar do kit. O kit, para minha ordem, eu batizei ele com o nome de kit Filho da Lua, que é exatamente para aqueles que estão iniciando, que vão entrar agora na ordem cabalística da lua cheia. Bom, pessoal, antes de começar a falar do kit propriamente, a gente tem que relembrar as regras do próprio sistema Daimon para a criação de kits. Se você entrar no livro Trevas RPG, ou no manual do sistema Daimon, ou no Arcanos RPG, qualquer um desses manuais que falem sobre a criação de kit, você vai ver uma dica lá que é a seguinte: quando você cria um kit, o custo dele tem que ser em aproximadamente 3 pontos de aprimoramento e 12 perícias. Isso quer dizer que eu não posso usar mais? Pode, você pode usar 4 pontos, 2 pontos, pode usar menos, pode até chegar a 5 pontos, mas você tem que tomar muito cuidado, porque quantos pontos a mais você colocar de aprimoramento, mais poderosa a sua ordem vai ficar. Pode até, inclusive, ter que lhe obrigar a colocar aquela frasezinha lá, somente para NPCs. Eu acho que não é bem a sua ideia. Eu acho que você quer criar uma ordem para que os jogadores humanos, né, os PCs também possam jogar. Mas, enfim, 3, tá estourando 4 pontos de aprimoramento, tá? Quem diz não é a Francinete, isso aí tá no sistema. O ideal é 3 pontos de aprimoramento. Tanto faz ser um kit de profissão mística, de escola mística, como ser um kit de profissão, kit de médico, kit de advogado, tá? 3 pontos de aprimoramento e 12 perícias, tá? Eu posso colocar menos, posso colocar 10 perícias? Pode. Eu posso colocar mais perícias? Pode. Você pega as 12 perícias e aí você tem que lembrar de 2 coisas. Você tem que lembrar que o máximo que um personagem iniciante pode gastar de perícia é 500 pontos, tá? Ele não pode ultrapassar os 500 pontos. Então, você não pode criar um kit de perícias com mais de 500 pontos. Outra coisa que você tem que lembrar é uma média, Se você pegar todos os vídeos anteriores que eu mostrei para você, se você pegar o livro, o sistema Daimon e tudo lá direitinho, você vai ver que a média das perícias é de 250 a 300 pontos. Isso aí é a média para a criação de um personagem iniciante. Lembre-se que os kits, eles só podem ser utilizados por personagens iniciantes, tá? Então, nada de você autorizar uma campanha onde possa gastar 700 mil pontos de perícia e autorizar o uso de kit. Não, isso não vai bater, isso vai dar um desequilíbrio na sua campanha. Kit é para personagem iniciante. Vai criar um kit? 3 pontos de aprimoramento, no máximo estourando 4. 240, 250, estourando 300 pontos de perícia. Então, tome cuidado para não ultrapassar isso. Muito bem. Agora, na hora de escolher os aprimoramentos e as perícias, você tem que ter ideia do tipo de personagem que você quer criar. No meu caso aqui, eu quero criar um personagem, né, que trabalhe diretamente com magia. Ele é um estudioso da magia, tá certo? Então, a primeira coisa que eu tenho que colocar para ele, poderes mágicos. Um mago tem que ter poderes mágicos. Então, o primeiro aprimoramento que eu vou utilizar é o aprimoramento poderes mágicos, tá? No caso do meu kit aqui, eu vou gastar 3 pontos de poderes mágicos. Por quê? Porque não faz sentido eu colocar esse tipo de mago aqui lutando com armas, com espada, não. Eles lutam com o poder da lua, quando eles se transformam, né? Quando eles viram lobo. Então, poderes mágicos 3 e pontos heróicos 1. Ponto heróico sempre é bem-vindo, né? Observe que quando eu somo 3 mais 1, vai dar exatamente, ó, os 4 pontos, né?
Tô extrapolando, em vez de 3 eu peguei 4. Mas eu poderia ter pegue Poderes Mágico 2, Pontos Heróico 2. Eu podia ter pego Poderes Mágico 1, Pontos Heróico 1. Ou podia ter botado só Poderes Mágico 3. Posso fazer a modificação que eu quiser. Posso colocar um terceiro aprimoramento, né? E aí, para colocar um terceiro aprimoramento aqui, eu ia ter que diminuir poderes mágicos para poder colocar pontos nesse outro aprimoramento. O ideal é que quando eu somar, não ultrapasse os 4 pontos. O ideal é 3, que não ultrapasse 4, tá bom? Pronto, escolhi poderes mágicos. Mas é claro que se eu escolhi poderes mágicos, eu tenho que dizer quais os caminhos preferidos, né? Dos filhos da lua. Qual é o tipo de magia que eles mais gostam. E eu escolhi para eles a magia de animais, sim, claro, porque eles se transformam em lobo. Ou eles conversam com outros seres que se transformam em lobo. Eles têm uma relação com os próprios lobos da natureza, né? Então, caminho preferido, animais e humanos, né? É tanto que quando você junta animais e humanos, aí é possível a transformação, né? A mutação de homem em lobisomem, tá? Então, animais e humanos. Isso impede que um filho da lua, por exemplo, estude arcano? Não. Estude trevas? Não. Estude plantas? Não. Mas, normalmente, se você é um filho da lua, os caminhos preferidos é animais e humanos. Muito bem. Pontos de fé eu não coloquei, gente, porque ao contrário de muitas outras escolas místicas que a gente viu anteriormente, os meus filhos da lua não acreditam em divindades. O Deus para eles é a natureza, tá? Própria natureza. Inclusive eles têm raiva dos anjos da cidade de prata, né, que servem ao demiurgo. Eles não gostam porque eles consideram eles animalescos. Eles têm raiva de Zeus, né, porque Zeus transformou os ancestrais deles em lobos. Então veja que eles têm assim um problema. Eu botei no back, eles têm um problema assim de uma negatividade muito grande com as divindades. Então não faria sentido agora eu botar eles tendo ponto de fé. Tá compreendendo que você tem que ficar o tempo todo de olho naquilo que você já colocou para você não cair em contradição na criação do seu kit? Pois é, então cuidado, tá? Você bota lá que eles são perseguidos pelos anjos de um deus, que eles foram transformados em lobo por outro deus, aí agora tu vai botar que eles têm fé nos deuses, fica meio complicado, tá bom? A não ser que seja, poderia ser sim, eu poderia colocar pontos de fé. E aí eles teriam um deus próprio, que poderia ser Licaô, né? Que era o pai de todos os lobisomens. Poderia acontecer, tá? Mas eu não quis, eu achei melhor não colocar pontos de fé e acrescentar em poderes mágicos, para ficar bem mais pontos, para que os lobos aí fiquem mais poderosos, tá? Então, com esses aprimoramentos que eu comprei, os filhos da lua, eles vão iniciar com 3 pontos de magia e vão ganhar mais um ponto cada vez que eles subirem de nível. E eles vão iniciar com 1 ponto heróico por nível. Isso aí ajuda a dar aquela ideia da regeneração do lobo, né? O lobo, ele tem uma boa regeneração. Professora, mas só 1 ponto? 1 ponto, gente, é muita coisa no sistema Diamond. E se você achou pouco, é o que eu te falei. Tu pode botar poderes mágico 2 e pontos heróico 2. Então você pode variar. Você pode, inclusive, se quiser, comprar o aprimoramento de regeneração para eles, tá? Não coloquei porque nem todo filho da lua é lobisomem. Nem todo filho da lua se transforma em lobisomem na lua cheia. Isso aí tem que ficar claro também. Eles só passam a se transformar em lobisomem, ou se eles nascerem herdeiros, né, de um lobisomem, ou se eles forem transformados no ritual. E para isso eles têm que chegar até o último nível da ordem cabalística. Pronto, então aqui eu encerro aprimoramento. E as perícias? As perícias, lembrando que elas têm que variar de 200, 240, 250 a 300. No meu kit eu resolvi usar 240 pontos de perícia. Por quê? Porque eu já exagerei um pouquinho no aprimoramento, né? Já coloquei aprimoramento 4 ao invés de 3. Então, eu vou dar uma diminuída nas perícias para que esse kit fique mais equilibrado. Então,
esses filhos da lua, eles têm poder mesmo na lua cheia, né? Quando eles se transformam, tá? E mesmo que eles sejam magos, que não se transformem em lobo, né? Ou mesmo que eles façam magia em forma humana, a magia deles fica mais poderosa nas noites de lua cheia. Isso aí é um fato, tá? E como é que eles se protegem, então, do mundo quando a lua não está cheia? Bom, pensando nisso, eu coloquei as perícias pistola, 40, briga, 40, e esquiva 20%, porque isso aí vai ajudar os filhos da lua nas épocas em que eles não possam extrair poder da lua cheia. Eu coloquei também camuflagem 30%, porque é um povo que vive em locais florestais, eles têm um contato muito grande com a natureza, então eu achei que eles devem ser bons em se camuflar, e 30% é um valor muito legal, né? Lembrando que em Daimon é o maior valor para um personagem iniciante, a não ser que seja no kit, é 30%. No kit você pode, tá, colocar uma ou duas perícias que ultrapasse os 30%, tá? No caso aqui eu botei pistola 40 e briga 40, né? Intimidação, né? Como eles, né, já são acostumados, né, a toda uma fama não, é uma mitologia em torno de que eles viram lobisomem, tudo, então eles são intimidadores, tá? Coloquei intimidação 20%, furtividade, né, eles gostam de se esconder, então eles sabem entrar e sair nos cantos sem ser notado, coloquei 20% em furtividade. Linguagem secreta, né? Linguagem secreta eu não coloquei aqui, né, gente? Mas vamos pôr aí 20% na linguagem secreta. Ocultos, 25%. Oculto, gente, é que eles sabem segredos de outras ordens, ou que eles mantêm segredos dentro da própria ordem dele, que só quem é iniciado conhece. Rituário, né, que é a capacidade dele de ler um ritual, de conhecer rituais antigos, é 30%. Teoria da magia, que engloba tudo que se estuda sobre magia no universo, toda a cabala. Eu achei que eles deveriam ser bastante entendidos, porque eles têm pouco tempo, né, para se divertir, então 40%. Quando você soma todas essas perícias, aí você vai ter o custo total de 240 perícias, tá? Então, gente, esse aí é o nosso kit do Filho da Lua. Eu poderia ter feito um outro kit, né? Um kit de sumo sacerdote, alguma coisa assim, mas a ideia aqui não é encher você de informações ou tomar muito do seu tempo, é só dar uma luz, né, para que você possa criar. Então, cria aí o teu kit de sacerdote da lua, coloca aqui embaixo o que você acha que ele tinha que ter, o que não tinha que ter, que aí a gente conversa na comunidade, a gente fala sobre como seria, né? Se quiser, inclusive, sinta-se à vontade para usar essa ordem que eu acabei de criar aqui nas suas histórias, tá? Se você gostou da ordem cabalística da lua cheia, coloca aqui embaixo nos comentários. Se não gostou, se acha que não tem nada a ver, se acha que isso aqui é a maior balela, bota aí embaixo também pra gente conversar. Eu vou adorar saber a sua opinião, independente de qual ela seja, tá? Pode comentar aqui embaixo. Espero ter tirado as suas dúvidas, espero ter esclarecido como é que a gente cria uma cabala, espero ter dado inspiração para você criar a sua. Se você criar uma cabala, bota depois aqui embaixo e me diz qual foi o nome que você deu para ela, em qual mitologia você se inspirou. Bota aqui se você criou ela do nada, que eu vou adorar saber, tá? Então, gente, é isso aí. Dá assim até um gasgo assim, né? Último vídeo da nossa playlist, mas não é motivo para tristeza, é motivo para comemoração, que é uma vitória. A gente encerrou todas as escolas cabalísticas e eu vou voltar, tá? Vou voltar trazendo mais coisas sobre o Sistema Trevas RPG e trazendo outros cenários também. Então fica de olho no canal, nós vamos iniciar novos cenários. Nós ainda estamos estudando o cenário de Rokugan, a Lenda dos Cinco Anéis, e a gente vai trazer outros mundos para você utilizar na sua mesa de RPG. Obrigada por ter ficado aqui comigo até o fim dessa playlist. Obrigada pelo carinho, obrigada por
fazer parte do meu canal. E se você não faz ainda parte do meu canal, me dá aí esse voto de confiança, se inscreve, ativa o sininho, tá? Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, fala de mim para os seus amigos, fala do meu trabalho para os seus amigos. Se você gosta do sistema Trevas RPG, divulga, porque assim, o meu canal cresce e eu tenho mais inspiração e mais vontade para vir aqui compartilhar mais e mais coisa legal com vocês, compartilhar mais da minha humilde experiência com vocês. Obrigada por tudo, gente. Fica com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!